Vamos à leitura do texto base da questão. Vamos lá. Ao longo de uma biografia pública longeva, a depender da natureza dos tempos, Mandela lançou a mão de diferentes métodos de ação política. Isso aqui é o fundamental da questão, tá? A resistência não violenta, luta armada, negociação política e democracia formal. O plano de fundo histórico dessa sequência, digamos, metodológica foi a transição com nuances, avanços, retrocessos do autoritarismo extremo, voltado para o controle social e violento da população sul-africana não branca, à experiência democrática, afinada com o paradigma político ocidental contemporâneo. Então vamos ver o comando. Analisando a trajetória de Mandela sobre a ótica de Maquiavel, o político demonstrou virtude em sua história então a gente tem que investigar aqui o que é virtude para Maquiavel para sacar aquilo que se adequa a esse conceito na prática aqui do titio Mandela. Então, virtude para o Maquiavel é a capacidade que o governante tem de se adaptar ao jogo político dentro da sua perspectiva realista. Como assim? Então, a primeira coisa, você precisa diferenciar virtude de virtudes gregas. O que são as virtudes gregas? Um bom político, segundo Platão, é aquele que tem um conhecimento das ideias, das formas. Segundo Aristóteles, é uma pessoa equilibrada. Segundo os medievais, é uma pessoa justa, piedosa. É uma pessoa que tem o quê? Uma série de características prévias ao jogo político. Agora, a virtude de Maquiavel está ligada a um paradigma política realista. O que significa isso? A pessoa o governante virtuoso é aquele que vai jogar bem com a fortuna. O que é a fortuna? Fortuna é o acaso, o inesperado, a sorte. Maquiavel chega a dizer no Príncipe, lá pelos seus capítulos finais, que cerca de 50% do que acontece com a gente está sob nosso comando, mas os outros 50% estão sob o comando da fortuna. O bom príncipe é aquele que dentro da moral política ou da ética política, não considerando os seus valores, mas aquilo que é considerado correto dentro do campo político, naquele tempo, naquele lugar, naquele espaço, ou seja, é uma análise realista da realidade, uma análise da realidade por ela mesma, né, imanente a ela, diferente das virtudes gregas. Ele entende, o bom príncipe, como deve agir contra a fortuna. Lá no livro Príncipe, quando ele fala da virtude, ele fala que nesses 50% que nos cabe, nós temos que fazer como uma cidade que sofre inundações, preparar-se com diques para que quando vier a fortuna, como uma inundação grande, arrebentando tudo, arremessando tudo, a gente já tenha capacidade de lidar com isso. Agora, cuidado. Quando a gente fala de Maquiavel, seu realismo, quando ele diz que a política tem sua própria ética, a gente tem a tendência de achar, então, que deve ser mal, que deve ser temido o tempo todo. Não, deve se adaptar ao cenário. Se o cenário é um cenário democrático, então assim será. Se o cenário é um cenário de caos, de luta armada, assim será. Essa é a virtude. E o Mandela se encaixa, então, nesse comportamento, de acordo com Maquiavel, de virtude, porque ele vai modificando as suas estratégias políticas de acordo com a mudança do cenário, de acordo com que a fortuna vai promovendo esses estados de contingência, bagunça o jogo político todo. Na sua visão realista, ele aprende as novas regras e vê como que isso está sempre se alterando, se modificando. Então vamos ver aqui qual alternativa tem isso, né? Vamos lá, letra A, ignora os limites morais. Pois é, essa aqui é uma pegadinha clássica para falar de Maquiavel, de que ele é maquiavélico, conhecido como o Old Nick, né? Lá em Shakespeare, a encarnação do mal não é nada disso, nada disso. Maquiavel fala de uma ética política diferente de uma ética pessoal. Então, Maquiavel dá até um exemplo. Se você é um rei político cristão e na hora de tomar a decisão política age a partir dos seus princípios cristãos, você está limitado por eles e às vezes você pode gerar mais mal do que bem. Então, a ética política, ela tem sua própria lógica. É isso que Maquiavel está falando. Então, não está falando para ignorar os limites morais, não é isso. Tanto que uma coisa é a ética do político, outra coisa é a sua ética pessoal. O problema é quando elas se misturam. Vamos ver para a letra B.
manipular as massas ignorantes. Também outra pegadinha clássica aqui. O texto base não está falando de manipulação das massas, mas Maquiavel não está falando de uma manipulação das massas, não, ele está falando de como jogar o jogo, tá? E as massas têm um papel ativo nesse jogo, não um papel passivo, segundo Maquiavel. Letra C, modificar as estratégias políticas. Sim, essa é a nossa resposta. Modificar as estratégias políticas é se adaptar. Ter virtude é se adaptar dentro da lógica política ao jogo. Isso é ser realista. Letra E, comandar os grupos de guerrilheiros. Essa que está muito limitada, não é por isso que ele tem virtude. Isso aí foi um dos momentos, mas ele vai agir de forma democrática. E a letra E, incorporar as propostas democráticas também limitada, é um dos momentos. Teve um momento que teve que fazer isso, teve um momento que teve que fazer isso, mas o que está de forma mais geral é modificar as estratégias políticas. Então, a alternativa correta, letra C. Forte abraço, até mais, falou!